Olá pessoal, vou falar para vocês hoje sobre microbiologia em endodontia, tá? A gente sabe que tem uma relação direta entre micro-organismos e as doenças pulpares e periradiculares. Isso é fato. O estudo de Sundqvist relacionou as bactérias com lesões periradiculares e dele chegou à conclusão que os micro-organismos são os principais agentes etiológicos nas doenças endodônticas, tá? Uma outra conclusão interessante que ele chegou em seu estudo é que a maioria das bactérias são anaeróbias estritas. A maioria das bactérias relacionadas às doenças pulpares e perirradiculares são bactérias anaeróbias restritas. E há uma variedade grande também de espécies, podendo chegar até 12 espécies, ok? A patologia pulpar e perirradicular, ela pode lidar, né? Ela é responsável por reações inflamatórias e imunológicas. Ela vai gerar uma reação inflamatória, uma reação imunológica do paciente, agindo de forma direta através de fatores de virulência das bactérias, como enzimas, exotoxinas, produtos metabólicos, e através da ação indireta, ativando elementos de defesa do hospedeiro, que podem promover a reabsorção óssea, né, formando a lesão e perpetuar aquela inflamação na região. Os flare-ups. Os flare-ups são importantes porque eles são micro-organismos e produtos que são instruídos via foraminal, normalmente entre consultas, durante o tratamento endodôntico. Você recebe o paciente com uma infecção primária, ou uma infecção, você instrumenta e acaba jogando para o periápice micro-organismos seus produtos, né? Causando um desequilíbrio na microbiota endodôntica, elevando o potencial de oxirredução do canal, né? Gerando uma manifestação aguda. Você vai gerar uma manifestação inflamatória aguda, gerando dor, desconforto grande ao paciente, normalmente entre sessões, tá? Em casos de sintomatologia clínica ou exudações persistentes. Micro-organismos que entram no canal durante ou entre as consultas ou não eliminados. São as causas da manutenção da sintomatologia clínica, né? Da exudação persistente. Quando você instrumenta um canal, você prepara o canal, porém a sintomatologia clínica ela persiste, a exudação ela persiste, isso se dá devido a micro-organismos que ali permaneceram e ainda estão ou possuem uma virulência grande ou ainda estão num número elevado, irritando o hospedeiro, né? Mantém a agressão tecidual, eles acabam mantendo a agressão tecidual. Isso caracteriza uma infecção persistente ou secundária. A gente vai ver que clinicamente é difícil a gente dissociar o que é uma infecção persistente e o que é uma infecção secundária. Casos de fracasso do tratamento endodôntico, né? Dentes mal obturados, é óbvio que micro-organismos que permaneceram ali, encontraram substratos e proliferaram e continuaram a agressão. O dente está mal obturado, permitiu percolação de fluidos teciduais que serviram de substrato para os micro-organismos que persistiram ali ou então que adentraram ali, pudessem continuar proliferando e agredindo, tá? Dentes mal obturados, eles permitem que novos micro-organismos penetrem no interior do canal, né? E dentes bem obturados, possíveis micro-organismos em irregularidades que sobreviveram, podem ser os responsáveis pelo fracasso. Micro-organismos que estão irregulares, que estão em ramificações, que não foram quimicamente limpas, né, com o uso de substâncias, que não foram substâncias irrigadoras, que não foi
que a obturação não conseguiu ter ali, ser adequada, eles acabam conseguindo o substrato e acabam perpetuando a agressão. Vias de infecção. Como vias de infecção, a gente tem os túbulos dentinários, tá? É a dentina exposta, que acaba servindo, os túbulos acabam servindo de uma via de infecção, bactérias penetram nos túbulos, podendo chegar à polpa ou lançar toxinas na polpa, gerando a irritação pulpar, gerando a inflamação pulpar. Em dentes vivos, isso não ocorre devido aos prolongamentos odontoblásticos que estão dentro desses túbulos, devido às fibras colágenas e fluidos, então é mais difícil a bactéria penetrar. De fato, a bactéria só consegue chegar na polpa se você tiver uma fina camada de dentina, até 2 milímetros, aí a gente consegue ter a penetração bacteriana. A dentina esclerosada, a dentina de defesa, ela também protege a polpa, tá? Que essas bactérias consigam penetrar. Nós temos a exposição pulpar. A exposição pulpar por cárie acaba fazendo com que as polpas, com que micro-organismos penetrem no tecido pulpar, levando a necrose, levando a inflamação, né? E ali proliferem, gerando uma infecção, né? O periodonto, através de um tecido pulpar necrótico, ele pode permitir, através de ramificações, que bactérias que estão numa doença periodontal avançada possam penetrar por ramificações, e até mesmo através do forame apical, né? Dentes com bolsas muito grandes, né? Bolsas periodontais muito grandes, você pode ter a contaminação bacteriana através dessa bolsa, pode ser pela região foraminal ou por ramificações, e a anacorese hematogênica. Isso aqui foi proposto, mas alguns autores dizem que não, outros dizem que pode ocorrer, né? A anacorese hematogênica, você vai ter a afinidade, a atração, digamos assim, a atração do tecido necrosado pulpar ou tecido inflamado pulpar por bactérias que estão circulando na corrente sanguínea devido a uma bacteremia. Então você vai ter essa atração, essa colonização pulpar, essa proliferação pulpar e levar à infecção pulpar, né? Mas alguns concordam, falam que pode acontecer, outros falam que não. Por isso que eu botei a interrogação aqui, tá bom? A anatomia da infecção, padrão de colonização bacteriana no sistema de canais radiculares, é importante a gente saber até para guiar a nossa conduta clínica, a nossa conduta terapêutica, né? A microbiota consiste em cocos, bacilos, filamentos e espirilos, tá? Eles podem se encontrar no fluido tecidual no interior do canal, ou podem se encontrar aderidos à parede dos canais e também para dentro dos túbulos dentinários, formando uma espécie de biofilme. Quanto mais complexo for esse biofilme, mais difícil é o tratamento de canal, né? Mais difícil a eliminação deles, né? Aqui alguns exemplos de micro-organismos: feromonas endotálios, feromonas gingivales, Fusobactéria nucleata, Actinomyces israeli, Propionobacteria arcus, Heterococcus fecalis, tá? Pode ter associados às bactérias alguns fungos, leveduras e ínfas, né? Pode estar associados à infecção endodôntica primária ou monoinfecções. Só vamos ter monoinfecções de fungos em caso de infecções secundárias ou persistentes, tá bom? Infecções secundárias quando o micro-organismo penetra no sistema de canal. Vamos ver mais à frente, mas eu já vou adiantando. Quando o micro-organismo ele penetra entre seções ou depois do canal já aberto, ou persistentes quando a gente consegue eliminar as bactérias, mas a colonização de fungo continua ativa. Infecção primária. A infecção primária, a microbiota, ela varia, tá?
com o tempo de infecção e com o tipo de lesão perirradicular. A infecção primária é composta por aqueles micro-organismos que habitam a polpa, que estão na polpa necrótica, no interior do canal, tá? A natureza é polimicrobiana, com predomínio de bactérias anaeróbias estritas. Você pode encontrar de 10 a 20 espécies, podem chegar a 40, 50 espécies. Já foram isoladas mais de 400 espécies relacionadas a problemas pulpares. Então, confere a ela uma natureza polimicrobiana, uma infecção mista, de predomínio de bactérias anaeróbias estritas. Em caso de infecções sintomáticas, são as infecções que levam à dor, que levam à tumefação, né? Que levam à formação de pus, são infecções sintomáticas. A gente tem que levar em consideração a presença de tipos clonais virulentos, bactérias mais virulentas do que o normal, né? A gente tem que levar em consideração também que há uma interação bacteriana aditiva ou sinérgica, o que dificulta a eliminação dessas bactérias. Elas estão ali agindo em conjunto, né, juntas, então é mais difícil eliminá-las. O número de células é maior, o número de bactérias é maior também nesses casos. Sinais no microambiente favoráveis aumenta, né? Se você tiver um microambiente, um canal com bastante substrato, com bastante favorável à proliferação bacteriana, você vai ter mais dificuldade. Resistência do hospedeiro, se o hospedeiro tiver a resistência lá embaixo, você vai ter dor, vai levar a estomatologia. Infecções concomitantes por herpes vírus. Você pode ter o herpes vírus associado, levando a grandes dores. Infecções secundárias são as infecções por micro-organismos que não estavam na infecção primária, tá? Eles penetram no canal durante o tratamento endodôntico, entre as sessões ou após a conclusão do tratamento, não só entre as sessões, mas também após a conclusão do tratamento. A infecção secundária e a persistente, clinicamente, é quase impossível você distinguir uma da outra, tá? Porque a infecção persistente é caracterizada por micro-organismos que resistiram à desinfecção dos canais radiculares. Pode ser micro-organismos da infecção primária que resistiram, mas pode ser também micro-organismos da infecção secundária que persistiram. É difícil de diferenciar clinicamente da infecção secundária, como eu falei. É mais complicado. E pode levar a exudação e estomatologia persistente. Pode levar a flare-ups e a fracasso do tratamento. As infecções extrarradiculares, elas têm origem na infecção intrarradicular, que se estendeu para os tecidos perirradiculares. Mais comum em abscesso perirradicular agudo e pode ser dependente ou independente da infecção intrarradicular. Ok? Pode ocorrer da seguinte forma: um avanço direto da espécie, que supera as barreiras do hospedeiro. Se supera a barreira do hospedeiro, a primeira barreira do hospedeiro, né, e passa a colonizar aquela região periapical. Persistência bacteriana em lesão após remissão de abscesso. E detritos destruídos além do forame no PQM com bactérias. Esses detritos podem gerar também uma infecção extrarradicular. Ok? Em dente com fracasso já estabelecido, né? Dente com fracasso já estabelecido, a microbiota é reduzida nesses dentes, podendo variar de 1 a 5 espécies. Ela é reduzida, principalmente quando a gente comparar com uma infecção primária, que em média tem de 20 a 40 espécies, 10 a 20 espécies, podendo chegar de 40 a 50 espécies. Então ela tem uma microbiota reduzida, né, de 1 a 5 espécies. Importante a gente saber que o Enterococcus fecalis
a bactéria a espécie mais prevalente em casos de fracasso estabelecido, chegando a 90% dos casos. O Enterococcus faecalis, ele é mais prevalente em fracassos, em casos de fracasso estabelecido, tá? Outros micro-organismos relacionados, os Streptococcus, a Cândida, o fungo Candida albicans, e algumas bactérias anaeróbias restritas. Virulência e quantidade de bactérias envolvidas e a resistência do hospedeiro. Normalmente, as bactérias que estão relacionadas ao fracasso do hospedeiro, elas têm alta virulência e proliferaram numa quantidade grande também. Elas conseguiram substratos e proliferaram numa quantidade ampla, tá? E, normalmente, o hospedeiro não deu conta desse surto, devido a uma baixa resistência e tal, e chegou ao seu fracasso. Ok? Vamos finalizar aqui com as questões. A parte de microbiologia é uma parte mais curta, né? É um assunto mais curto. Tem ano que eles cobram, tem anos que eles não cobram. A maioria dos anos eles vêm cobrando. Eu li as provas mais antigas. A maioria dos anos eles cobram alguma coisinha de microbiologia no cadastro, tá? Mas é um assunto a nível de concurso menor. É claro que há vários estudos aí de microbiologia, é um assunto bem amplo em termos acadêmicos, mas para concurso é mais o basicão, mais aquilo dali mesmo, ok? Vamos lá. Canadá 2016. Os dentes submetidos a tratamento endodôntico têm probabilidade aproximadamente 9 vezes maior de hospedar E. faecalis do que em caso de infecções primárias. Tá? Isso aqui vocês verem que está itálico, vocês veem que está itálico porque é uma citação do livro Cohen, Caminhos da Polpa, que está na questão. A que filo bacteriano se pode associar ao E. faecalis? Ou seja, a pergunta que ele fez não tem nada a ver com o que ele botou antes. Ele poderia não ter botado nada aqui. Era só perguntar que filo bacteriano se associa com o Enterococcus faecalis. Perdemos tempo de prova lendo. Mas faz parte, é uma brincadeira. Então, a que filo bacteriano se pode associar o E. faecalis? O E. faecalis, ele é do filo Firmicutes, tá? Isso aí é decoreba também. Saber que o E. faecalis pertence ao filo Firmicutes. Resposta, letra A. Essa daí de 2017, a resistência antimicrobiana do Enterococcus faecalis à medicação intracanal está relacionada a uma bomba de prótons ativa que reduz o pH intracitoplasmático por bombear prótons para o interior da célula. A qual medicamento intracanal refere-se à resistência do E. faecalis? Então vamos lá. Ele diz que a resistência do E. faecalis está relacionada a uma bomba de prótons ativa que reduz o pH hidrocitoplasmático. Deixa o pH mais ácido, ele reduz o pH. Desses medicamentos aqui, qual que tem o maior pH que deixa o meio maior pH? O maior pH é o hidróxido de cálcio, que é bem alcalino, né? É bem alcalino. Então, o Enterococcus faecalis, ele é resistente porque ele possui uma bomba de prótons que reduz o pH intracitoplasmático, mantendo o pH intracitoplasmático mais ácido. Então ele é resistente ao hidróxido de cálcio, que possui pH alcalino. Deu para entender? Resposta 22, letra C. 23. Canadá 2015. Sobre a microbiota associada ao fracasso dos tratamentos endodônticos, informe se as afirmativas abaixo são verdadeiras ou falsas. E em seguida, assinar a alternativa que apresenta a sequência correta. É na maior parte das vezes uma infecção mista, com pequena diversidade de espécies bacterianas, também podendo apresentar uma monoinfecção. É na maior parte das vezes uma infecção mista, correto? Com pequena diversidade de espécies bacterianas, correto, de 1 a 5 a gente viu, também podendo apresentar uma monoinfecção, correto, verdadeiro.
Há predomínio de bactérias gram-negativas. Não, é falso. Essa é falsa. Geralmente são bactérias de gram-positivas. Ok? Há predomínio de anaeróbios estritos. Não, não há predomínio de anaeróbios estritos. Nas infecções primárias, normalmente o predomínio é de bactérias anaeróbios estritos. Mas nas falhas, não é o predomínio de anaeróbios estritos. Candida albicans tem sido detectado em casos de fracassos endodônticos. Sim, o fungo Candida albicans tem sido detectado em casos de fracasso endodôntico. É constituída de micro-organismos, geralmente bactérias gram-positivas e fungos. Aqui está certo. É bactérias gram-positivas o fracasso. É constituída de micro-organismos, geralmente bactérias gram-positivas e fungos. Verdadeiro. Então ficou V, F, F, V, V. V, F, F, V, V. Letra D. 4. Os bacilos produtores de pigmentos negros, também denominados de bacteroides melaninogênicos, foram reclassificados em 2 gêneros contendo espécies sacarolíticas e espécies asacarolíticas, sendo respectivamente... E aí? Que também é decoreba, tá? Foram denominadas os bacilos produtores de pigmentos negros são Prevotella, que são sacarolíticos, e o porfiromonas, que são asacarolíticos. Resposta, letra C. As alterações Canadá 2013. As alterações pulpares e periapicais são normalmente induzidas como resultado do envolvimento direto ou indireto das bactérias da microbiota bucal. A via de acesso microbiano à cavidade pulpar mais frequente é hematogênica? Não, eu falei em aula que alguns autores falam que pode ser via hematogênica, outros não. Via anacorese hematogênica, outros não, então não é essa. Periodontal por forames laterais também não é comum, também não pode acontecer, comprovado, acontece em casos de lesões periodontais grandes, bolsas grandes, mas não é a mais comum. Exposição direta da polpa por traumatismo. Pode acontecer, tá? Pode acontecer e é bem frequente. Exposição dos túbulos dentinários por lesões cariosas. Também pode acontecer e também é frequente. O diferencial, a charada nessa questão aqui está a seguinte. Processos cariosos, lesões cariosas. Sempre que você tiver lesões cariosas, é muito mais fácil você ter a contaminação pulpar do que, por exemplo, um dente com traumatismo. Então, sempre que você tiver a opção cariosa, lesão cariosa, cárie, ela vai ser mais fácil. Deu para entender o que eu quis dizer? Porque normalmente a mais frequente é por exposição pulpar direta por cárie. Mas aqui está falando que é por traumatismo. E aqui está falando de exposição de túbulos dentinários por cárie. Então, esse foi a charada dessa questão. Letra D, 25D. 26. Associe as colunas relacionadas ao tipo de infecção, respectivamente, em seguida a cidade alternativa. Vamos lá, vamos começar de trás para frente, que nem eu gosto, que nem eu falei para vocês. A forma mais comum é o abscesso perirradicular agudo. E aí? Associado ao abscesso perirradicular agudo, é uma infecção extrarradicular. 4. Caracteriza-se por uma comunidade bacteriana mista com predomínio de bactérias anaeróbias que colonizam o tecido pulpar necrosado. Comunidade bacteriana mista, bactérias anaeróbias, predomínio, tecido pulpar necrosado é uma infecção primária. Então é 1. É causada por micro-organismos que penetram no canal radicular durante ou após o preparo, durante ou após o tratamento. É uma infecção secundária, micro-organismos que penetram durante ou após o tratamento.
e é causada por micro-organismos que resistiram aos procedimentos de desinfecção e sobreviveram ao tratamento. Então, eles persistem ali. Estão ali, sobreviveram, persistem ali, perpetuando a infecção, é uma infecção persistente. Então, é 3. Aí ficou 4, 1, 2 e 3. Resposta, letra B. A penúltima aqui, cadastro 2014, sobre o Enterococcus fecalis, nas infecções endodônticas, assinale a alternativa correta. Estudos revelam que estão presentes em 90% dos casos sintomáticos? Não. Estão 90% dos casos de fracasso estabelecido, não os casos sintomáticos. Ok? São espécies altamente resistentes e por isso estão presentes na maioria das infecções odontológicas? Como eu disse, eles não estão presentes na maioria das infecções odontológicas. Eles estão presentes na maioria dos fracassos estabelecidos. Então essa daí também não é. São capazes de sobreviver em ambientes com poucos nutrientes, sendo encontrados frequentemente em canais radiculares tratados endodonticamente? Isso aí está correto. São encontrados em canais radiculares tratados endodonticamente, capazes de sobreviver em ambientes com poucos nutrientes, né? Está correta a letra C. A resposta é a letra C, tá bom? Vamos ver a letra D. O hidróxido de cálcio é a medicação que tem ação eficaz sobre o Enterococcus fecalis, agindo sobre a membrana citoplasmática, provocando sua desidratação. Errada, lembra daquela bomba de prótons que o Enterococcus fecalis possui, diminuindo seu pH citoplasmático, né, e sendo resistente ao hidróxido de cálcio, ao pH alcalino do hidróxido de cálcio. Tá bom? E para finalizar, questão 28, cada 2014, sobre a microbiota das infecções endodônticas, assinale a alternativa incorreta. Vírus são inanimados e necessitam infectar células vivas para se replicarem. Correto. Por isso, não se estabelecem canais radiculares com polpa necrosada. Correto. Isso aí está correto. É autoexplicativo. A polpa necrosada não tem célula viva. Os vírus necessitam de célula viva. Está correto. Fungos são micro-organismos eucariotas, membros da microbiota oral, e ocasionalmente espécies de Candida albicans são encontradas em infecções primárias. Sim, está correto também, Candida albicans pode estar associada a bactérias na infecção primária. O número de espécies microbianas da infecção endodôntica é inversamente proporcional ao tamanho da lesão perirradicular, podendo apresentar, em caso de grandes lesões, mais de 40 espécies. Vamos lá. O número de espécies microbianas na infecção endodôntica é inversamente proporcional ao tamanho da lesão perirradicular? Ou seja, quanto maior a lesão, menor o número de espécies microbianas? Está errado, né? Ela é proporcional, ou seja, quanto maior a lesão perirradicular, maior o número de espécies microbianas. Letra C é a resposta, ela está incorreta. Letra C é a resposta. E a letra D, micro-organismos presentes na infecção endodôntica podem ser encontrados aderidos às paredes do canal radicular, formando estruturas semelhantes ao biofilme. Quanto maior for a organização da comunidade microbiana no interior dos canais infectados, maior será seu potencial patogênico. Está correta essa questão, essa sentença. Ok? Bem, gente, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, terei o maior prazer em respondê-los, ok? Até a próxima.